Esse caso é realmente muito sério. Fala galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro, você está no Cangaceiro HQ. E se você está nesse vídeo, nesse exato momento, quer dizer que é quinta, e se é quinta com Júlia. Então, esse é um momento em que aqui no Cangaceiro a gente fala sobre algum quadrinho, alguma curiosidade sobre o mundo de Julia Kendall, a criminóloga da Bonelli, da Sérgio Bonelli Editora, que é publicada aqui no Brasil pela Mitos Editora. E hoje a gente vai fazer uma resenha e ao mesmo tempo vamos criar uma espécie de link com a nossa realidade sobre um quadrinho que sem dúvida é um dos melhores de toda a coleção de Julia Kendall. Eu estou falando do volume 5 da série mensal e que está sendo republicada aqui no Brasil, né? E tem a história chamada Os Reféns. Aqui é a capa da série em formatinho, né? Porque eu estou relendo toda a minha série em formatinho e trazendo aqui as resenhas para você. Ó, tem uma propaganda aqui do Tex atrás, né? Um quadrinho do Tex e os Aventureiros. Mas olha aqui à frente. Só que esse quadrinho ele foi republicado pela Mitos Editora e você acha com uma relativa facilidade, tanto no site da editora Mitos, como também você pode encontrar na Amazon. Olha aqui a capa, né, da Mitos após a republicação. O verso dela tem uma arte, né, e um pequeno resumo da história. E esse fez parte do primeiro pacote de republicações da Mitos, lá em 2019. Isso 2019. Já a edição em formatinho, ela foi lançada aqui no Brasil em 2005. Já faz tempo pra caramba, né? Mas ainda assim, essa aqui é uma história super atual e muito boa de se ler. Nós temos aqui, eu vou pegar essa maior, porque fica melhor para eu entender aqui a equipe criativa. Nós temos aí o argumento do Giancarlo Berardi, o roteiro do Maurício Manteiro, né? Geralmente eles fazem uma dupla, o Manteiro e um outro roteirista chamado Causa. E nós temos os desenhos da Laura Zucchelli, que é considerada, sem dúvida, uma das melhores ou maiores desenhistas de Júlia de todos os tempos. Ela vai desenhar muitas histórias da Júlia e vai imprimir, inclusive, uma identidade visual à personagem que outros artistas vão tentar emular nas suas histórias. Detalhe que aqui os desenhos nesse quadrinho estão longe de ser o estilo definitivo da Laura. Ela ainda vai lapidar o seu estilo ao ponto de ter uma identidade própria. Lembrando que a Laura Zucchelli ela faz história no mundo dos quadrinhos italianos, sendo a primeira mulher a desenhar Tex. Ela desenhou uma Tex gigante, eu vou colocar a capa em algum momento aqui, né, nesse momento aí para vocês darem uma olhada. E ela já desenhou também histórias, já fez capa, eu acredito que mais uma história de Tex para Tex especial colorida. Mas voltando a esse material, e nesse caso, né, eu trouxe uma edição muito especial, não só por ser uma republicação, mas porque essa aqui foi um presente de um amigo, né, e essa veio autografada pela Zucchelli. Eu mando aqui um abraço para o Ricardo Elesbão, da Confraria Bonelli, que me presenteou com esse tesouro, que faz parte da minha coleção, né, um quadrinho autografado pela Laura Zucchelli, maravilhosa, e é uma das histórias assim mais incríveis, né, da Julia Kendall. Mas vamos falar da história, né, do que se trata essa história. Começa logo cedo, né, uma família aparentemente perfeita, né, com filhos, filha, mulher, tal, e o marido lá, eles se organizando para ir ao trabalho, quando um pessoal, uma equipe, né, que trabalha com entregas, chega, né, na porta deles, dizendo que tinha uma entrega de um tapete e tal, né? E o pessoal, não comprei nenhum tapete, não fiz nada em relação a esse lance do tapete e tal. E eles, então a empresa nos passou os dados errados, então posso usar seu telefone, né, para entrar em contato? Lembrando, galera, essa história, ela foi originalmente escrita, lançada, né, em 1999. Então, tem algumas coisas aqui que a gente tem que levar em consideração. Tipo, em 99, celular é uma coisa, né, de outro mundo. Ainda estava engatinhando, né? E era muito comum as pessoas terem telefone em casa, né? Em casa.
né, era melhor, e você, quando tinha um celular, você tinha que pagar um plano pós-pago e tal, então era um negócio meio complicado ainda, né, o celular não estava tão popularizado como está hoje. E aí eles pedem para fazer essa ligação, e no meio da ligação é anunciado aí uma espécie de sequestro. A família é mantida sob refém, né, na casa, enquanto o pai da família, o chefe da família, que por acaso é dono de uma joalheria, é chamado, é levado pelos outros membros desse grupo, né, criminoso, para ir até a joalheria para ele abrir o cofre e eles poderem fazer o raspa lá, né, o rapa nesse cofre. Então, um grupo de bandidos fica na casa com a família sob refém ali, né, como reféns, quer dizer, e um outro grupo de criminosos vai com o pai da família para a joalheria. Quando eles chegam na joalheria, já começa a despertar uma suspeita de que aqueles caras que estão acompanhando o chefe não são lá boa gente. Né? Essa suspeita é despertada pelo guarda, que infelizmente percebe tarde demais que aqueles caras eram muito perigosos. E acaba sendo alvejado por tiros, rola um tiroteio, um dos bandidos também se machuca, e aí as coisas começam a se complicar, porque começa a despertar a atenção, né, o interesse de outras pessoas que estão além, né, daquela situação. Outro detalhe importante é que a menina, né, uma adolescente da família, ela tinha um namoro, uma espécie de relacionamento à distância com um rapaz de um outro país, né? E ele ligava para ela o tempo inteiro para poder conversar e tal, aquela coisa de namorados super apaixonados. E ele ligava e a empregada da casa, né, estava sendo instruída para desconversar. Né? Ele acha isso muito suspeito porque a menina estava, né, eles estavam sempre em contato, né, através do telefone. E aí ele começa a ligar para muitas pessoas, até que ele vai ligar para a polícia também, para denunciar um possível sequestro ou algo errado naquela casa. Além disso, bom, né, de algum modo, não vou entrar tanto em detalhes, a polícia é informada, é instruída a entender que essas pessoas estão sob sequestro. E aí vai rolar uma operação dupla, né? Uma para libertar aquelas pessoas que estão na casa e outra para tentar, de algum modo, interceptar aqueles bandidos na joalheria. Nem preciso dizer, né? A Júlia, ela é chamada pela procuradoria para ajudar nas negociações. Ela, né, claro, não é bem a área de atuação dela, mas ela vai ajudar. E são vários momentos de tensão, né? Na verdade, desde o começo inicial aqui da história, né? Desde o início da história, a gente vai vendo como essa história ela é muito tensa, ela é muito delicada, né? Porque qualquer deslize, as coisas podem dar errado. E eu estou me referindo principalmente aos bandidos. E o grande diferencial aqui é um dos bandidos. Nós temos um personagem aqui que, nossa, esse cara, ele é, assim, fora do comum. Porque dentre esses bandidos, e aí é preciso entender o seguinte, que esses caras são muito profissionais e têm táticas até militares, né? E aí, desde o começo, a gente percebe que tem um dos personagens aqui que ele tá sempre sob muita pressão, muita tensão, né? E esse cara, ele vai sendo levado ao limite ao longo da história, mas a gente percebe que ele, na verdade, está por um fio por causa de traumas do passado, né? Da época que ele estava no exército e tudo mais, que ele vai fazer coisas horríveis. E o grande diferencial dessa história, né? Não sei se é bem um grande diferencial, mas é uma característica aqui, é que nós temos mais uma vez atores convidados. E um deles, né, o que eu vou destacar é justamente esse bandido aqui que tá por um fio de explodir, né? Ele é inspirado, né, a sua fisionomia é inspirada num ator que estava fazendo muito sucesso na época, já estava começando, né, aí a se tornar uma grande estrela, né, no cinema mundial, que é o Kevin Spacey. Então, essa história, Reféns, né, ela além de ter esse elemento muito tenso, a história é muito bem escrita, a história ela vai crescendo ao longo das páginas, nós temos aí a presença desse ator, né, sensacional, que é o Kevin Spacey.
Entretanto, né, só para finalizar essa parte aqui da história, né, e aí a gente vai ter um cara que, justamente por ter traumas de guerra, ele não consegue lidar muito bem com situações de pressão. E aí, ao longo da história, esse assaltante, né, ele vai ser levado ao limite e ele vai desestabilizar toda a situação. O grande ápice da história é justamente quando a Júlia, diante de uma situação em que os bandidos estão a ponto de se matar, né, praticamente, ou matar os reféns, ela se oferece para entrar na loja para negociar olho a olho com os bandidos. E é um momento sensacional, né? Ela, chega lá e vai mexer um pouco com o psicológico de todos. Isso é interessante demais, como a Júlia, ela consegue ser manipuladora sem ser, como posso dizer assim, vil, né? Sem ser uma pessoa má. Ela faz um jogo psicológico com os caras justamente para desestabilizar a situação e, de algum modo, inverter o jogo. Então é muito, muito bacana essa história aqui. Recomendo demais. E agora, é interessante a gente comentar um outro detalhe, né? O Kevin Spacey está presente nessa história como um bandidão, né? E curiosamente ele veio a cometer crimes ao longo de toda a sua trajetória como ator. Porque eu estou mencionando isso, né? Porque assim, por mais que o Kevin Spacey, ator premiado, vencedor de 2 Oscars, né, seja incrível como ator, como ser humano, ele é asqueroso. No ano de 2017, nos Estados Unidos, a CNN divulgou uma série de relatos de pessoas que estavam sendo vítimas de assédio sexual promovido pelo Kevin Spacey. Essas denúncias, né, explodiram nas redes e também nos jornais, e em meio a tantas denúncias, um dos denunciados, aliás, um dos atores ali que de algum modo foram assediados pelo ator, revela que ele teria sido assediado muitos anos antes, na década de 80 ainda, quando Kevin ainda estava ascendendo como estrela hollywoodiana. Os casos começaram a se proliferar. Além disso, Kevin Spacey também cometeu atos de assédio à equipe, né, de uma série de imenso sucesso que ele fazia parte, que era House of Cards. House of Cards, gente, é uma série incrível e que mudou o jogo para a Netflix. Eu acredito que foi a primeira série deles, né, e uma série com um elenco de alta categoria, né, e que fez com que a Netflix se tornasse uma das gigantes, né, do streaming e também das séries, né, de TV, ou melhor, né, de streaming. Só para você ter noção, o tudum, né, aquele barulhinho da Netflix surge na série House of Cards. Então é uma série que é um divisor de águas para o canal de streaming. Entretanto, né, com o passar dos anos foram sendo revelados esses casos de assédio, e aí chegou a um ponto de que o Kevin Spacey ele foi demitido da série, né, teve que pagar multa, o cara foi processado por um monte de gente, e aí ele participou de várias audiências. Infelizmente são crimes que são muito difíceis de comprovar, e ele tinha esse, digamos assim, esse hábito, né, de conseguir se safar, mas a consequência disso tudo é que a imagem do Kevin Spacey foi arruinada, e ele hoje é uma persona não grata em Hollywood. Embora ele tenha retornado recentemente numa produção hollywoodiana, a gente percebe que ele não tem mais o destaque de antes, até porque ninguém quer estar associado a um assediador, né, a um abusador. Outro detalhe que a gente também deve mencionar é que o cara está praticamente falido. Ele gastou quase toda a sua fortuna com advogados e indenizações. E, bem, é complicado, né? É triste ver como um ator que marcou a história do cinema mundial com personagens no filme Seven, Sete Crimes Capitais, Beleza Americana, que ele rendeu o Oscar de melhor ator, né? E vários outros papéis. É muito triste a gente ver por trás daquele talento incrível que ele tinha, havia um predador sexual
e infelizmente causou muitos incômodos e traumas a diversas pessoas da indústria. E é curioso, né, que na época que o Berardi escreveu essa história, não tem como saber, tá ligado? Bem, em 1999, o Kevin ele estava bombando, né, estava no auge. Digamos que, só para eu ter certeza aqui de uma coisa, o Kevin Spacey ele estava em 1999, ele já tinha ganhado um Oscar, né, de ator coadjuvante pelos Os Suspeitos, e ele já tinha ganhado também, gente, um Tony de melhor ator. Isso é tipo o Oscar do teatro, tá entendendo? Então, ele era muito premiado, ele ganhou vários prêmios, desde prêmio BAFTA, Globo de Ouro, MTV Movie Awards, o Tony, né, que eu falei para vocês, do teatro, já que o Kevin ele também era uma estrela no teatro, o cara se dedicou muito e deu aula, né, para várias pessoas do teatro, assim. Então, foi uma grande surpresa. Curiosamente, né, anos antes, ele vai interpretar também um criminosão, né, aqui no Júlia, né, na Júlia, na série Os Reféns. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha trazido aí muitas informações para vocês, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho e bora ler quadrinhos.